pessoal é bom na música. Obrigado. Excelente o trabalho de vocês. Os irmãos possam aí auxiliar para que vocês possam continuar levando a mensagem de Deus. Como ele falou, não é apenas boa música, é muito boa música, né? Mas não é apenas muito boa música, é uma pregação, é mensagem levada aos corações quebrantados que precisam ouvir a palavra de Deus. Também fortalece, né, os que já têm uma experiência com Deus. Os irmãos tocam muito bem, viu? Instrumentos novos ali que estão muito bem tocados. Estão muito bem tocados. Excelente o trabalho de vocês. Deus continue abençoando. Irmãos, tenham paciência comigo que eu vou tentar construir símbolo por símbolo, certo? Então, como é um estudo longo, eu preciso ir pelas deficiências da linguagem, dizer uma coisa primeiro, logo em seguida a outra, já que eu não posso dizer tudo simultaneamente. Então, permitam-me ir construindo aos poucos, juntamente com os irmãos, para depois eu não sair daqui, os irmãos dizerem, era assim, mas eu acho que não é mais assim. Eu quero que os irmãos por si mesmos verifiquem se o que nós estamos falando e mostrando aqui faz sentido. Por isso que toda hora eu paro e pergunto: estão compreendendo? Os irmãos concordam até aqui? Os irmãos estão adquirindo essa compreensão? E os irmãos vão confirmando aí, me dando um feedback, e a partir desse feedback eu vou avançando no estudo do Apocalipse, no estudo sobre esses poderes mundiais que se opõem a Deus e ao seu povo na história. Ok, o que é que nós já temos até aqui? O que temos até aqui é que João estabeleceu um símbolo composto através de uma arte literária chamada síntese alegórica. Ele sintetizou em um único símbolo as 4 bestas de Daniel, capítulo 7. Logo, a besta que João viu envolve todos esses poderes. A besta que João viu não é apenas o papado, mas envolve todos os poderes das bestas daniélicas. Pelo menos envolve o leão babilônico, o urso medo-persa, o leopardo grego, o monstro descritível romano e o chifre pequeno. Pelo menos. Qualquer pessoa que lê a descrição da besta no capítulo 13 vai perceber as características desses 5 poderes que já tinham sido mencionados em Daniel 7. Ok? Então, a besta é a síntese alegórica de todos os poderes que atuam nesse mundo caído. E as cabeças representam seus poderes hegemônicos ao longo da história, que atuam de modo sequencial e sucessivo, uma cabeça por vez, e a cabeça do momento representa o monstro inteiro em sua totalidade. Ok? E já conseguimos identificar 2 dessas cabeças. Uma, Ellen White nos diz claramente, é o papado, aquela que João viu atuando por 42 meses e ao término recebe um golpe de morte e depois ressuscitará. Não é isso? E sabemos que a cabeça que antecede imediatamente a esta é a cabeça representada pelo dragão no capítulo 12, ou seja, Roma imperial, Roma pagã. Então já temos Roma pagã e Roma papal. Se nós levarmos a sério o transfundo literário e cultural do livro de Daniel e a dependência de João para com esse transfundo literário, nós devemos acrescentar na besta também as outras potências daniélicas. Ok? Quais seriam as potências daniélicas? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Já temos Roma pagã e agora Roma papal. Ok? Então já teríamos 5 cabeças da besta. A questão, irmãos, é que a interpretação tradicional começa a sequência, começa a contagem com quem? Com o Egito. Depois vem a Síria. Aí a partir daqui começa a sequência igual a Daniel: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, que são 5 cabeças que nós sabemos que de fato faz parte da besta. Temos ou não temos certeza disso? De que pelo menos 5 das cabeças, 5 das 7 representam aquelas potências daniélicas: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Disso temos certeza, não é? Agora, qual é a certeza que nós temos para inserir Egito e a Síria entre as cabeças da besta? Em termos literários, nenhuma, porque Daniel nunca menciona Egito nem a Síria como poderes mundiais anti-Deus que operaram ao longo da história. Então, em termos de raízes no Antigo Testamento, no texto, nós não temos. Não temos provas materiais escriturísticas para inserir Egito e a Síria entre as cabeças. Mas alguém pode dizer: mas eles não foram grandes impérios?
E a besta não representa todos os impérios? Mas eu pergunto para os irmãos: Egito e Assíria foram impérios de hegemonia universal? Sim ou não? Não. O Egito foi um grande império? Sim, mais cultural do que político. Para dizer a verdade, o Egito nunca conseguiu sair, nunca conseguiu se expandir imperialmente para fora da moldura histórico-geográfica ali às margens do rio Nilo. Só houve uma tentativa de expansão dos faraós para controlar outros espaços territoriais na 18ª dinastia com Ramsés II, mas sofreu fragorosa derrota diante dos hititas, um outro império que se levantava naqueles dias. Então, na realidade, embora o Egito tenha sido um grande império cultural, ele não foi um império de hegemonia universal que controlou, dominou soberanamente sobre outros impérios. Então não há razões históricas plausíveis para inserir o Egito como sendo um império de hegemonia universal. A Síria muito menos, porque quando estava começando a dar os sinais hegemônicos, surgiu Nabucodonosor, que lhe infligiram duros golpes, de modo que eles é que se tornaram os senhores do mundo naquele tempo, e não a Síria em si. Então não há razões históricas nem literárias escriturísticas para inserir Egito e Mesopotâmia. Me parece que seria mais interessante sermos fiéis ao livro de Daniel. E como é que Daniel começa a sequência? Então vamos começar como Daniel começou: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Então, a cabeça que João viu, mantendo o animal vivo, a cabeça do momento, a cabeça hegemônica que atuou por 42 meses e depois recebeu uma ferida de morte, foi a 5ª cabeça da besta. Se nós seguirmos fielmente a sequência daniélica. Até esse ponto está claro? Aqui eu quero fazer uma crítica a uma outra teoria. A teoria de que as cabeças da besta representam formas governamentais de Roma. Algumas pessoas, alguns adventistas, hoje principalmente o movimento de reforma, ainda defende essa tese. Se é que existe algum movimento de reforma, porque eles deformam na realidade. Não existe reforma, existe deforma por aí afora. Mas eles defendem, e nós defendemos por um certo tempo, que as cabeças da besta representavam formas de governo de Roma, e não impérios mundiais. A besta como um todo seria Roma pagã. Olha como é essa interpretação. A besta como um todo seria Roma pagã, e as cabeças seriam formas governamentais de Roma pagã: reis, cônsules, decênviros, triúnviros, ditadores, imperadores e papas. As 7 formas governamentais pelas quais Roma passou. Faz sentido essa teoria? Não faz. Primeiro porque ela define a besta como um todo de modo equívoco. A besta como um todo não é Roma pagã. Nós já vimos que ela possui partes do leão babilônico, do urso medo-persa, do leopardo grego, do monstro descritível romano e do papado. Então a besta como um todo não é o império romano, não é Roma pagã. E as cabeças não podem ser formas governamentais por vários motivos. O primeiro e o mais importante para mim é que nós não temos nenhuma passagem bíblica que defina cabeças como formas de governo. A Bíblia só define as cabeças em linguagem profética uma única vez, em Daniel capítulo 7. E lá como é que se define as cabeças? Como reinos, como sistemas amplos de governo, e não como formas de governo de um único estado político. Essa teoria ela possui outras falhas, como por exemplo colocar reis aqui e imperadores aqui, praticamente não teria diferença. Não é verdade? Colocar cônsules como uma das cabeças é um contrassenso, porque o consulado existiu em Roma como uma magistratura e não como uma forma de governo, enquanto todas as formas de governo atuavam. Decênviros e triúnviros, só houve 2 triunviratos na história, e mesmo assim intercalados por ditadores. Então ela não obedece uma sequência real na história. Essa é uma teoria que foi forjada, manipulada para se encaixar nas 7 cabeças.
mas na realidade ela não corresponde à realidade histórica. Então essa teoria ela padece de muitas falhas. Lousuere, um doutor da Andrews, pastor adventista, doutor na Andrews, doutor em teologia, lançou uma dissertação em que ele refuta por vários ângulos essa tese das cabeças como formas governamentais de Roma. Ok? Então leiam essa dissertação e vocês vão ter mais argumentos ali. Quem não tiver eu posso enviar via vocês me dão um endereço eletrônico, eu envio para vocês, ou via Face. Então essa tese ela é verdadeiramente ultrapassada. O doutor Hans Larondelli, falecido, também um grande teólogo da igreja, também procurou refutar a tese de Egito e Assíria como sendo cabeças da besta dentro daquela sequência. Ok? E a tese de que são 7 papas, aí nem se fala. Essa aqui é a pior de todas, porque além de desrespeitar o símbolo das cabeças como impérios universais, hegemônicos e corporativos para indicar papas individuais, ela não tem nenhum fundamento na Bíblia, porque ela parte do pressuposto de que a besta inteira é o papado e que as cabeças são papas individuais. Nós sabemos que a besta inteira não é o papado. Nós sabemos que a besta inteira representa todos os poderes malignos do mundo que se levantaram contra Deus. E as cabeças são impérios hegemônicos ao longo da história que atuam de modo sequencial e não simultâneo. Não foi isso que nós vimos? O pior dessa teoria é dizer que a contagem dos papas deve começar do Edito de Latrão em 1929, assinado por Benito Mussolini, no auge do fascismo italiano, até os nossos dias. Aí eles contam, quem foi que assinou o Edito de Latrão? Foi o Papa Pio XI, aí começa Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II, que foi o sexto, e o sétimo seria o Bento XVI, que duraria pouco. Aí tem que aparecer o 8º rei para levar o mundo à perdição. Nesse caso seria ou este Papa atual ou uma manifestação de Satanás falsificando a volta de Jesus. Essa teoria, além de ter um caráter sensacionalista, né, para mostrar que Cristo vem em nossa geração, que o decreto dominical vai ser agora com esse Papa, coisa parecida, só tem a função de assustar os irmãos, só isso. E ela não se encaixa nas descrições que a Bíblia faz dos símbolos proféticos. Então me parece que é melhor seguir o esquema daniélico: Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, a 5ª cabeça da besta que João viu atuando ali no capítulo 13 do livro. Então resta-nos saber quem é a 6ª e a 7ª cabeça. Aí agora está se aproximando da resposta para a pergunta que a irmã fez ali. Mas nós precisamos compreender claramente até aqui. Se há alguma dúvida até a 5ª cabeça, nós temos que tirar essa dúvida agora, porque o que vamos falar em seguida só será bem assimilado se nós tivermos a compreensão clara dessa sequência até este ponto. Ok? Uma outra falha da teoria dos 7 papas é que a irmã White diz que uma das cabeças da besta, a que foi ferida de morte, representa todo o sistema papal. Ora, se uma cabeça representa todo o papado, como é que as outras vão representar papas individuais? Então evidentemente essa teoria não suporta o crivo da investigação. A teoria é bem alarmista, mas não suporta o crivo da investigação. Então, fala aí. Ainda hoje acredita. Tem muitos irmãos que ainda acreditam assim, dessa forma. Sim. Muitos irmãos ainda acreditam dessa forma. Tem gente que acredita nas formas governamentais de Roma ainda, que é uma teoria que já foi ultrapassada, já foi defendido um ataque contra essa tese em uma tese de doutorado na Andrews, que é o maior centro intelectual adventista do mundo, né? Então nós não temos que nos basear no que os irmãos dizem simplesmente, que muitas vezes os irmãos estão meio que desatualizados, né? Nós temos que nos basear no que a mente pensante do movimento adventista no mundo tem falado sobre esses assuntos. Sim. Sim. Pode dizer sem medo de errar que a igreja errou, porque nós não temos nenhuma, nós não arrogamos infalibilidade em nenhum momento. A igreja erra em suas interpretações.
ponto que é inegociável, que são as 28 doutrinas, irmãos. Esses são 28 pontos inegociáveis, que faz parte do nosso corpo doutrinário. Vocês veem lá no Nisto Cremos. Mas versículos e interpretações de versos do livro do Apocalipse, Daniel, isso aí são pesquisas que estão sendo feitas toda hora, todo instante. Mas as 28 doutrinas são intocáveis, evidentemente. Mas nós não estamos trabalhando com doutrina aqui. Nós estamos trabalhando com um tipo de posicionamento interpretativo referente às cabeças da besta, que não faz parte das 28 doutrinas. O que caracteriza o movimento adventista no mundo são as 28 doutrinas. E as interpretações de outras passagens nós vamos sempre recebendo nova luz e avançando na compreensão. Sim. Intocável. Sim, os pilares, né? Sim. Isso, muito bem. Isso aí, um bom exemplo, né? Para mostrar como nós podemos falhar em certos pontos. Depois, quando estudamos mais, nova luz é derramada. Deus derrama luz sobre o povo quando o povo se volta para a Bíblia. Por que começa a predominar tradições entre nós? Porque o povo não se volta para a Bíblia. Quando o povo se volta para a Bíblia, começa, não era assim, começa a rever certos pontos e avançar no conhecimento da verdade. Quando vocês virem um povo bem quieto, bem tranquilo, sem se voltar para a Bíblia, é porque Deus não está ao lado do povo nesse momento. Ou melhor, o povo não está ao lado de Deus. Deus está ao lado do povo quando o povo está voltado sobre a Bíblia, caindo sobre o livro para investigar e procurar nele as palavras da vida eterna, cavando, procurando a verdade como se fosse tesouro escondido. É nesse momento que Deus começa a abençoar o povo. Quando o povo começa a achar que já sabe muito, que está relaxado, que não precisa mais estudar, aí Deus envia as heresias. Aí começa a aparecer um monte de movimento herético dentro da igreja para fragmentar a unidade da igreja e levar um bocado de gente para fora. Deus permite que isso aconteça, Satanás vai e atua por meio das heresias. Deus permite que isso aconteça, que a operação do engano venha sobre muitos. Foi o que ocorreu com o movimento antitrinitariano no Brasil, né? Pegou um bocado de gente que tinha mais de 50 anos na igreja sem saber nada de Bíblia. Apareceu um bando de pessoas que não sabiam praticamente nada de Bíblia, tanto quanto eles, mas porque estudou um pouquinho contra a Trindade, saiu, levou um bocado de gente para o movimento antitrinitariano. Sim. Sobre Ellen White, que é a próxima crise que vai vir. Eu estou profetizando não, viu, irmãos? Eu percebo que isso vai acontecer pelos nossos estudos. Será a próxima crise com relação aos escritos de Ellen White, mais na frente, sobre a veracidade de seus escritos. Já está aí um movimento antidízimo na internet, que dízimo não é coisa do Novo Testamento, era coisa do santuário no Antigo Testamento, ninguém deve dar mais dízimo. Aí está aparecendo um monte de movimento aqui e ali, está levando um bocado de gente. É Deus permitindo um peneiramento, para que o povo que está relaxado seja levado por qualquer vento de doutrina, mas o trigo precioso ficará. A palha é levada pelo vento, mas o ouro fica ali. Então se segure nas malhas da peneira, porque o que tiver de ser sacudido será. Certo, irmão? Vamos lá, vamos prosseguir nosso estudo. Pode. Sim, não é como na hierarquia católica nem dos escribas na sociedade judaica do primeiro século. Na realidade é porque nós muitas vezes temos tantas funções. A irmã ali é nutricionista, o irmão ali é médico, o irmão ali é engenheiro, tem tantas funções que eles não têm como dedicar a vida inteira à investigação profunda do texto. Então o que é que nós como povo fazemos? Nós ajudamos, nós financiamos, né, por meio dos nossos dízimos, nós sustentamos e mantemos pessoas para dedicarem as vidas ao estudo da palavra. Não necessariamente os pastores, mas os teólogos em si, porque tem pastor que não é teólogo, né?
pastor ele tem formação em teologia, mas ele escolhe se ele vai para a área mais devocional ou para a área técnica do texto. Eu optei pela área técnica, não para apacentar as ovelhas. Optei pelo estudo técnico do texto. Então a minha vida é ler manuscritos em aramaico, manuscritos em grego, manuscrito em hebraico, ler o texto de um lado, do outro, por trás, para frente, todos os lados. E nós estamos ajudando, nós temos o prazer de colaborar para que esses estudos avancem. Então evidentemente esses homens chegarão a conclusões mais profundas do texto do que nós que estamos ocupados com outros afazeres no dia a dia. E isso é motivo de orgulho para nós, saber que nós estamos patrocinando essa causa em todo o mundo agora. Em 230 países está ocorrendo isso, espalhados pelo mundo todo, né? Vamos em frente, vamos continuar nossa compreensão do Apocalipse 13. Eu tenho medo dessas intervenções demais, irmão, e a gente não tem mais tempo, viu? Vai em frente. Muito bem, irmão. Aí agora eu gostei, viu, irmão? Agora você o irmão está na expectativa, querendo saber o que é a sexta cabeça e a sétima, né, irmão? Só tem uma hora. Em uma hora o que é que eu faço, irmão? Em uma hora eu só chego só na sexta cabeça. Então vamos prosseguir. Então eu vou explicar só a besta hoje. Outro dia eu explico quem é a mulher babilônica, explico os outros símbolos ali, os chifres, tudo bem. Vamos lá. Nós temos agora uma sequência montada com base na Bíblia e na Bíblia somente, certo? Porque as outras teorias têm base mais na história do que na Bíblia. Ah, são os papas, mas não tem base bíblica. Pode ter base na história, mas não tem base bíblica. Agora nós temos uma teoria que está baseada na Bíblia e que tem correspondência também histórica secundariamente, não é isso? Não é ler a história e com as lentes da história voltar para a Bíblia, não. É ler a Bíblia e com as lentes bíblicas entender a história. A história sem a Bíblia é um enigma, um monte de acontecimentos desconexos, sem sentido, que não caminha para lugar nenhum. Mas mediante a Bíblia você percebe o sentido da história. Olhando agora para essa sequência montada pela Bíblia, qual é a sequência? Qual é o sentido da história? Nós temos Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Qual é o sentido da história agora? A gente vê até aqui 5 sistemas totalitários. Tem algum poder democrático, republicano aqui? Não. Só temos sistemas absolutistas de poder. Concordam? Qual é a principal característica de um sistema absolutista e totalitário? O desrespeito à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, à liberdade de consciência. A imposição de suas normas e a punição por meio do braço civil sobre aqueles que não cumprem as normas estatais ou do sistema religioso predominante. É isso que caracteriza um sistema absolutista. E nós temos cinco sistemas absolutistas na história. O que é isso? É o homem querendo se tornar o líder sobre todos os outros homens e impor uma unidade em seu governo. A quem pertence esse atributo, essa característica de governar sobre todos? Mas os sistemas humanos, os impérios, tendem a arrogar para si prerrogativas divinas, de levantar um homem, de constituir um homem rei, imperador, soberano sobre todos os outros, para ter domínio hegemônico. E é o que as cabeças da besta arroga para si: prerrogativas, atributos que pertencem exclusivamente a Deus, que é a soberania universal. Mas todos eles procuraram soberania universal. Todos eles fundiam o elemento religioso pagão com o elemento político. Na Babilônia não havia distinção entre o sacerdote e o imperador, nem na Medopérsia, nem na Grécia, nem em Roma pagã e nem em Roma papal. Por incrível que pareça, Roma papal, que é uma versão cristã, né, da cabeça da besta, né, nós vemos ali a utilização da força do braço civil para perseguir os hereges, aqueles que discordavam de seus posicionamentos. Então temos 5 sistemas absolutistas, 5 formas de governo autoritária que se levantaram ao longo da história, procurando colocar-se no lugar de Deus. Acontece que a quinta cabeça recebe uma ferida mortal, ok? A irmã White diz que o papado é a obra-prima de Satanás. Satanás veio tentando. Começou com Babilônia, é a semente maligna do autoritarismo, do absolutismo e da união da igreja com o Estado, passou para a Medopérsia.
Da Medo-Pérsia passou para a Grécia, da Grécia para o Império Romano e de Roma para o papado. E o papado recebe um golpe de morte. Vamos simular aqui: ferida mortal. Ok. Então a pergunta agora para os irmãos é: quem é a sexta cabeça? Quem é a sexta cabeça? A irmã nos deu um princípio interpretativo excelente. A cabeça que se levanta hegemonicamente é aquela que aplica o golpe de morte na cabeça anterior. Quem foi que aplicou o golpe de morte na Babilônia, que era a primeira? Não foi a Medo-Pérsia? E não passou ao cenário da história como a próxima cabeça hegemônica? Quem aplicou o golpe de morte na Medo-Pérsia? Não foi a Grécia? E se tornou a próxima cabeça do momento? E assim sucessivamente? Quem foi que infligiu o golpe de morte no papado? Quem? França é um dos 10 chifres da besta. Concorda comigo? Lembra que eu falei que os 10 chifres da cabeça da besta são os reinos bárbaros que fragmentaram a unidade do Império Romano no início da Idade Média e depois se tornaram as potências europeias? Um desses reinos bárbaros eram os francos, não é isso? Então, se a França é um dos chifres, ela não pode ser uma cabeça ao mesmo tempo. Concordam? Mas nós não estamos falando de França simplesmente. Quem aplicou o golpe de morte no papado não foi a França, o reino franco na Idade Média, que estava aliada ao papado durante toda a Idade Média. Foi um novo sistema de governo que surgiu, que brotou na França, como suporte territorial à França. Mas o sistema que surgiu ali, que infligiu o golpe de morte ao papado, era um sistema diferente de todos os outros que tinha se levantado na história. Que sistema é este? França revolucionária. Não estamos falando de França simplesmente, estamos falando do sistema revolucionário francês. Estamos falando daquilo que foi instituído na Revolução Francesa, que tinha como suporte religioso o ateísmo francês. Mas o ateísmo é uma dimensão religiosa, entre aspas aí, ou antirreligiosa. Mas o sistema revolucionário francês, no aspecto político, se caracteriza não pelo ateísmo. No aspecto político ele se caracteriza por outra coisa. O que foi que a França revolucionária gerou como forma administrativa de governo e que hoje predomina em todos os países do Ocidente? Como? República democrática. Então nós temos aí um sistema republicano democrático. Qual é o principal pilar da república? Separação entre igreja e Estado. Os que vieram antes, havia separação? Mas a França revolucionária infligiu um golpe no antigo regime, no regime absolutista. Destronou o rei, instituiu uma república, separou administrativamente os estados da federação, separou o elemento religioso do elemento político, pôs um fim às perseguições e exaltou os direitos do homem, na Declaração sobre os Direitos do Homem, lá na época da França revolucionária. A busca pelos direitos humanos e a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Isso é a sexta cabeça? Vou ler uma passagem de Ellen White para os irmãos verem um ponto interessante aqui. Antes de eu ler Ellen White, deixa eu ler uma passagem de Apocalipse. Apocalipse 11. Esse é o ponto mais importante dessa discussão, viu, irmãos? Então redobrem a atenção. Quem tiver com sono aí, desperte. Desperte e redobre a atenção. Tem gente que abriu um olho tão grande agora. Capítulo 11. Eu não tenho tempo para comentar com vocês verso por verso o capítulo 11. Voltarei outra vez.
para falar sobre isso. Mas no capítulo 11 tem duas expressões que nos interessam aqui, e que é muito interessante, muito importante. Verso 3: darei as minhas duas testemunhas, que tradicionalmente se interpreta como o Antigo e o Novo Testamento. Não vou trabalhar essa interpretação tradicional agora, né? Mas vamos partir desse pressuposto, né? Darei as minhas duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Por quanto tempo as duas testemunhas de Deus deveriam profetizar? Quem atuava hegemonicamente durante os 1260 dias? A quinta cabeça, a cabeça papal. O que o texto está nos dizendo é que enquanto o papado estivesse atuando hegemonicamente, Deus iria fazer com que suas duas testemunhas ainda conseguissem profetizar. Mas como? Vestidas de pano de saco e cinza, em luto, em tristeza, porque o papado proibiu a leitura das Sagradas Escrituras pelo homem comum. O papado não aboliu a Bíblia. Sob profissão de reverência para com a Bíblia, retirou das mãos do povo, porque o povo inculto iria interpretar erroneamente a Bíblia. A alegação deles era essa: tirou a Bíblia da mão do povo. Mas a Bíblia ainda profetizava. Existiam pessoas que falavam, que pregavam, mesmo em meio às perseguições papais durante a Idade Média. Entendam que as coisas estão ocorrendo dentro da mesma sequência. Enquanto o papado atua como cabeça hegemônica por 1260 dias ou anos reais, as duas testemunhas estariam pregando, ok? Está claro esse ponto? Eu quero que os irmãos redobrem a atenção, porque vai falar de tempo. Quando envolve cronologia, às vezes a gente se perde um pouco. O papado atua 42 meses e as testemunhas estão atuando por 42 meses, 1260 anos, ok? Agora veja o que diz o verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho, está falando de quem? Das duas testemunhas. Quando tiverem então concluído o seu testemunho, quando é que elas concluem o seu testemunho? Ao término dos 1260 dias. Ora, se elas iriam profetizar por 1260 dias, quando é que elas terminam o seu testemunho? Quando terminar esse período. E quando termina esse período, o que acontece com o papado? Não recebe a ferida de morte? João no capítulo 13 não diz que ele atua por 42 meses, depois recebe uma ferida de morte e é lançado no abismo? Não é isso que está escrito lá? É ou não? Pronto. Aqui diz que quando as duas testemunhas terminarem o seu período de atuação, o papado termina também o seu. Mas veja o que acontece. Verso 7 novamente: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que está surgindo do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Algumas versões diz a besta que sobe do abismo, mas no grego não existe um presente estático. Os verbos gregos trabalham sempre com presentes contínuos, que eles chamam de particípio presente. Então sempre não se traduz eu como, eu pulo, eu ando. No grego é eu estou comendo, eu estou pulando, eu estou andando, sempre no presente contínuo. Então a tradução aqui seria: a besta que está subindo do abismo pelejará contra elas. Contra elas quem? Contra as duas testemunhas, e as matará. Esta besta que está subindo do abismo pode ser o papado? Não, porque quando termina o testemunho das duas testemunhas, termina também a hegemonia papal. Mas agora está falando de uma outra entidade histórica, representada pela besta que está subindo do abismo. Se ela está subindo do abismo, é porque ela foi lançada no abismo. Como ela foi lançada no abismo? Quando recebeu a ferida mortal. A quinta cabeça atua por 1260 anos e representa a besta em sua totalidade, porque é a cabeça do momento. É a besta versão quinta cabeça, ok? Enquanto ela atua, quem está pregando? As duas testemunhas. Quando as duas testemunhas terminam de dar o seu testemunho, o que acontece com essa cabeça?
recebe um golpe de morte e a besta é lançada onde? No abismo. Aí agora diz que a besta que está subindo do abismo, claro que agora é através de uma outra cabeça, a besta que está subindo do abismo, claro que através da sexta cabeça, pelejará contra as testemunhas e as matará. Quem é então essa besta que está subindo do abismo? Como a cabeça representa a besta em sua totalidade, está se referindo a uma outra cabeça atuante. Só pode ser a sexta, porque a quinta é que fez a besta cair no abismo quando recebeu o golpe de morte. Agora se refere a um outro poder que se levanta, como se a besta agora estivesse subindo do abismo, no qual foi lançada quando receber a ferida mortal. Mas ela só se levanta mediante uma outra cabeça. Não pode ser mais a quinta que foi ferida de morte. Quem é então? Nessa fase da vida da besta, chamada besta que está subindo do abismo, nós temos que encontrar a sexta cabeça, porque quando ela estiver completamente fora, quando ela subir definitivamente do abismo, é porque ela já estará curada de sua ferida mortal. A quinta cabeça que foi ferida ressuscita lá na frente, mas enquanto ela vai se levantando, enquanto a besta vai subindo do abismo, outras cabeças vão atuando, até que termine a marcha e o destino histórico das 7 cabeças. Quem é o oitavo rei lá do capítulo 17? Só pode ser a quinta cabeça revivida, como uma oitava, por isso que é uma das 7. Eu vou explicar isso em detalhes mais na frente. Quem é a sexta cabeça então? Enquanto a cabeça papal está ferida de morte e a besta está se recuperando, se levantando do abismo, ela atua na história através de uma outra cabeça, através da sexta cabeça. E é essa sexta cabeça que mata as 2 testemunhas. E foi a mesma que infligiu o golpe de morte no papado. A cabeça do momento inflige o golpe de morte no papado e mata as 2 testemunhas. E essa cabeça aparece na história no momento em que a besta está começando a sua ressurreição, seu processo de cura, que começa imediatamente depois da ferida. Quem é então? Já disseram naquela hora, esqueceram? Texto importantíssimo do Grande Conflito, para vocês fazerem um link cronológico, a passagem, a transição entre a quinta e a sexta cabeça. Veja o que Ellen White diz aqui. Página 268, Grande Conflito, capítulo intitulado A Escritura Sagrada e a Revolução Francesa. Já deu uma dica, né? Acho que eu não vou nem ler mais, que já disse, mas eu vou ler assim mesmo. Página 268. Capítulo intitulado A Escritura Sagrada e a Revolução Francesa. Terceiro parágrafo da página 268, ela diz: quando acabarem ou estiverem acabando o seu testemunho, as 2 testemunhas. Olha o comentário que ela faz. O período em que as 2 testemunhas deveriam profetizar, vestidas de saco, finalizou-se em 1798. Quando? Quando foi? O que ocorreu nesse período? Ferida mortal sobre a cabeça papal e a ascensão da França revolucionária. Não é isso? Vamos em frente. Aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, elas, as 2 testemunhas, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. É um outro poder. Vamos em frente. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na igreja e no Estado foram durante séculos dirigidos por Satanás por intermédio do papado, durante séculos. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. A besta que está subindo do abismo não é o papado, é uma nova manifestação do poder satânico. Quem é? Ela continua. Fora a política de Roma, sob profissão de reverência para com a Bíblia, conservá-la encerrada numa língua desconhecida, a Bíblia,
ocultando-a do povo. Sob seu domínio, Roma papal, as testemunhas profetizaram, vestidas de saco, mas um outro poder, olha o que ela está dizendo, mas um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. Quem é esse poder? Ela está dizendo que o papado, embora tenha perseguido o povo e tenha tirado a Bíblia da mão do povo, o papado não foi contra a Bíblia. Ele tirou a Bíblia da mão do povo, mas ele não destruiu a Bíblia. Mas esse outro poder que se levantaria, se levantou para destruir a Bíblia, para matar as duas testemunhas. Quem é esse poder? Aí ela fala um bocado de coisa aqui. Aí lá no finalzinho da página 269, ela diz: essa profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Na história da França. E agora, irmãos, a besta que está subindo do abismo e que atua na história mediante a sexta cabeça e que inflige o golpe de morte na quinta, que é o papado, e que agora se levanta para matar as duas testemunhas por meio de um ateísmo generalizado para aniquilar a palavra de Deus, é a França revolucionária. Não a França como um chifre, o reino dos francos, mas um novo sistema que aparece ali. E Ellen White diz que é uma nova manifestação do poder satânico. Então já sabemos quem é a sexta cabeça, irmãos. Quem é? França revolucionária. Mas será que é apenas o Império Napoleônico, a França revolucionária simplesmente? Ou todo o modelo de administração e de governo que ela espalhou por meio da onda revolucionária para o Ocidente? É uma nova manifestação do poder. Por que uma nova? Porque as 5 primeiras eram absolutistas e totalitárias e que desrespeitavam a liberdade de consciência. Mas esse novo poder que se levanta é democrático, respeita os direitos humanos, direito de expressão. A gente acha bom, né? Os direitos humanos, a república, a democracia é uma grande vitória. Não é assim? Porque o sistema totalitário, autoritário, absolutista, que desrespeita a liberdade de consciência, foi ferido de morte. Está em estado de postergação, se levantando do abismo. Mas enquanto isso, Satanás continua operando na história através das repúblicas democráticas. É uma nova manifestação do poder satânico. Satanás percebeu que o tempo moderno, a idade contemporânea estava surgindo e não tinha mais como ele manter um sistema autoritário de governo. E o que é que ele faz então? Ele desperta nova forma de governar. Uma forma mais light de governo, né? Uma forma democrática. Os direitos humanos, liberdade de expressão, separa a igreja do Estado. A gente pensa que Satanás não opera através dessas formas também. Mas veja o que os direitos humanos estão gerando no mundo. O excesso de direitos descabido para minorias étnicas, para o povo de um modo geral, tem sido muito mal utilizado nesses últimos dias. As formas jurídicas, o direito tem aberto tantas portas que está se tornando quase insuportável a vida no Ocidente. Mas a tendência é que essas formas democráticas se expandam cada vez mais até que haja uma insatisfação total e generalizada da sociedade humana contra a democracia. E a democracia ruirá e cairá no final. E sistemas autoritários de governo voltarão a governar a história. E vocês irão ver que a história se repetirá. Deveria ser abominável para mim dizer isso. Como historiador profissional, não deveria fazer uma afirmação como essa, de que sistemas autoritários voltariam, que a democracia vai cair. Mas eu não sou apenas um historiador profissional, eu sou um teólogo. E a Bíblia diz que hoje a besta está em estado de postergação. A natureza violenta, brutal e agressiva da besta, que desrespeita a liberdade, a sua natureza autoritária, não está funcionando agora. Mas a profecia diz que haverá uma recuperação da ferida. E aquela quinta cabeça totalitária, absolutista, que governou na Idade Média, retornará com todo o poder autoritário que tinha. Mas até que ela chegue, passarão ainda quantas cabeças? A sexta e a sétima. Essas duas cabeças estão inseridas dentro da fase da besta que está subindo do abismo.
E quando ela estiver plenamente recuperada, será o 8º rei e levará o mundo inteiro à perdição. Até agora, importa que as democracias se expandam pelo mundo. As ditaduras do Oriente vão caindo cada vez mais e o mundo se torna cada vez mais democrático. A liberdade e os direitos humanos se expandem. É a besta em estado de postergação, ferida de morte. Mas ela não fica definitivamente ferida, ela se recupera da ferida e vai impor ao mundo uma legislação universal, sob pena de morte para quem desobedecer e não cumprir. Aí a história se repetirá. Sabemos que a sexta cabeça são as repúblicas democráticas do Ocidente, lideradas pela França revolucionária a princípio. Nesse ponto, a dúvida? Sim ou não? Sim.